Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast da Web Osana. Nós estamos aqui novamente com o nosso podcast com alegria, com muita satisfação em te ter aqui conosco, nesse que é o nosso episódio 002. Nós já tivemos o nosso piloto com o fundador aqui da Web Rádio, o Roberto. Você já deve ter acompanhado também o lançamento do 001 com o Marcelo Butchevitz. Então nós queremos que você esteja aqui sempre conosco. Nós estamos com um trabalho de evangelização, de informação, de cultura, de vida social, mas tudo isso na presença de Deus, que é o que mais nos importa, é o que mais nos agrada. Então, desde o início desse episódio de hoje, nós queremos te convidar a estar conosco sempre, através da inscrição nesse canal do YouTube da Web Osana, também curtindo as nossas publicações. Afinal de contas, quando você curte alguma coisa que a gente posta, você não somente aproxima o algoritmo daquilo que você assiste, como das pessoas que estão próximas de você. E ativando o sininho, o celular vai dar lá o alerta, avisando, tem episódio novo chegando. A gente está toda segunda-feira colocando um episódio novo, graças a Deus. E hoje, com alegria, nós queremos acolher esse nosso amigo, esse nosso irmão, essa pessoa querida por cada um de nós aqui, do nosso estúdio, da nossa equipe, que é o Humberto Cel. Irmão, seja bem-vindo. Obrigado, Jefferson. É um prazer estar com vocês e que alegria poder participar do episódio 2, que com certeza vai ser muitos 2 pela frente somados aí para essa grande graça que é esse podcast. O Humberto está vindo de Camboriú. Isso a gente, mesmo. antes de começar a gravação, se o Marlon não cortou já essa parte para deixar um off ali, a gente tava falando do Camboriú, do Marcílio Dias, porque a gente, amigos de longa data, amigos de muita alegria de estarmos sempre unidos. O Camboriú, a cidade de Camboriú, como é que tá a cidade de Camboriú, que faz tempo que a gente não passa por lá? Como é que tá aquela cidade maravilhosa? Camboriú é uma cidade maravilhosa, né? Camboriú hoje é uma cidade que ela se desponta por muitas coisas importantes. Ela está dentro de um eixo comercial, um eixo industrial e um eixo de turismo. É uma cidade que ainda não foi destacada como deveria ter. Tem uma potência muito grande hoje para o turismo ecológico, para a questão até do processo logístico, que hoje está se expandindo. Hoje é um conglomerado, Navegantes, Itajaí, Balneário, Itapema, Camboriú. Todo esse conglomerado, ele cada dia mais se volta para a logística, né? E Camboriú está muito bem destacado, porque ele tem bem hoje, posicionado, né? Muito bem posicionado. Hoje ele faz ligação com Brusque, ele faz ligação com Tijucas, com Canelinha, ele faz ligação com São João Batista, com Nova Trento. Camboriú é gigante. Camboriú gigante. As pessoas falam de Camboriú, eu lembro que meu pai é um que ele fala assim, mas quando eu ia para Camboriú, meu pai nunca mais foi lá, eu ia lá na vila. A vila de Camboriú. Vila de Camboriú. Aí eu disse pra ele, pai, o pai sabia que Camboriú é uma das maiores cidades geograficamente de Santa Catarina? Não, pode, eu mostrei pra ele. E a gente sabe, né, Humberto, que a gente anda. 244 quilômetros quadrados. É muita coisa. Enquanto né? o Balneário Camboriú tem 47 quilômetros quadrados. Então, 5 vezes mais. Olhar o potencial que Camboriú tem. Então a cidade hoje é uma cidade bonita, uma cidade que precisa de um carinho, precisa de uma atenção, precisa de um olhar até mais de gestão para a cidade. Sim. Mas o povo é um povo maravilhoso, um povo trabalhador, é um povo que é aquela canção do Padre Zezinho, né? Tá vendo aquele edifício lá, seu moço? Quando você olha de Camboriú, que olha para Balneário Camboriú, tá se orgulho de dizer, foi eu que ajudei a construir. Tá vendo aquele lugar lá? Foi nós construímos, até a gente brinca. Fomos agora no Parque Aventura Jurássica, que foi inaugurado, e o meu neto faz questão de dizer, a gente pergunta assim, quem é que construiu esse parque? Foi meu vovô e meu papai. Então a gente sabe que de Camboriú sai para construir grandes empreendimentos em Balneário Camboriú. É um povo trabalhador, né, cara? É um povo que as pessoas têm uma visão, muitas vezes, quando fala de Camboriú, mas é da praia? Né? Porque tem, Santa Catarina nós temos Balneário Pissarras, Balneário Rincão, Balneário Camboriú. Então fala Camboriú, entende-se, quando as pessoas nem lembram, né? Que aí trazendo para nossa realidade, que Camboriú era a paróquia de Camboriú e de Balneário Camboriú, né? A paróquia do Divino Espírito Cidade mãe, Santo. né? 47 anos atrás, 48, agora Balneário Camboriú, era a cidade. Eu ainda brincava, essa semana contava para a Tati, que o prefeito naquela época, ele olhou para a cidade, o pessoal reclamava muito que tinha aquelas rosetas que dava sobre a areia,
E eles não davam conta de tirar aquilo. O pessoal reclamava que queria ir na praia e furava o pé na roseta. Ele disse, eu não quero me incomodar mais com isso, que alguém tome conta, quiser fazer outra cidade, que faça e ponto final. Não quero me incomodar. Tá aí, né? Não se incomodou e entregou uma cidade pujante, crescente, com turismo que é o maior turismo do Brasil hoje. Uma cidade que ela é considerada como a nova Dubai, a Dubai brasileira, e com uma projeção fantástica de imóveis e hoje no PIB de imobiliário, ela é a segunda cidade com maior do Brasil. Então e Camboriú está ali, né? Colado. Nós somos o reflexo, nós somos aonde produz a água que abastece as duas cidades vem de Camboriú, né? Grande parte do que traz do cenário, 86% dos trabalhadores que trabalham em Balneário Camboriú hoje, em Balneário, são de Camboriú. Né? Então, assim, fora que trabalham em Itajaí, outras cidades, mas em Balneário, 86% dos trabalhadores que ocupam hoje a máquina e indústria do turismo, do lazer, do comércio, são de pessoas de Camboriú. Mas aí tá. O Humberto falou do saneamento básico, que eu acho que são poucas pessoas em Camboriú que têm tanto conhecimento sobre esse assunto. Né? Com modéstia à parte, né? Mas eu acredito. Cara, como é que é trabalhar com esse negócio de saneamento básico numa cidade que, apesar do trabalho, chega 31 de dezembro, as pessoas reclamam que não tem água, que não sei o quê, que dá problema aqui, aquilo ali. Como é que lida com essa loucura, cara? É uma loucura. Eu trabalho há 26 anos, já estou indo para 27 anos trabalhando com saneamento básico, né? Então, assim, é uma loucura. E aí sempre assim, quem se melecou com água de esgoto nunca mais sai de perto. Pois é. Né? Então foi assim, um amor à primeira vista, uma paixão, e eu me dediquei. Comecei lá na Casan como auxiliar de encanador, cara, fazendo buraco, fazendo vala, na picareta botando rede de água. Então eu trabalhava Balneário Camboriú, Itajaí, toda a Anfre, aqui eram 11 municípios nós trabalhávamos. Mas aí, graças a Deus, despertou um desejo pelo saneamento, eu fui estudando, fui subindo, cheguei na Casan em Florianópolis, depois voltei, fui diretor técnico aqui em Itajaí. Aqui em Itajaí, eu lembro de ajudei o processo de criação do Semasa, né? Junto com o Dr. Pissetti, a gente criou o Semasa, depois ajudei a criar a EMASA de Balneário Camboriú, a SESB de Camboriú, a Semasa de Indaial, a Semasa de Lages, todo o processo de municipalização, participei desses processos, e cada dia mais o desejo de realmente conhecer o saneamento básico. E Camboriú é aquilo que você falou, uma loucura, né? Porque Camboriú ele tem a mesma forma que ele tem hoje. Hoje, 100 mil habitantes em Camboriú, 145 mil habitantes em Balneário Camboriú, na temporada chega a 2 milhões de habitantes. E aí como é que faz? E aí você tem que, de um limão, dividir para 2 milhões. Né? Então você tem que fazer, um bom trabalho de gestão que tem que ser feito, há muito tempo não foi feito. Camboriú sofre com isso hoje, porque quando chega na temporada, Balneário tem água e Camboriú não tem. Pois é. Mas por que isso? Porque Camboriú é muito longe, a extensão é muito grande. Então a extensão de rede ela é muito comprida demais para chegar no último ponto. Os pontos... Porque o povo diz assim, não, eles estão priorizando Balneário porque o rico está lá em Balneário, o turista... Perfeito. Toda a vida foi essa conversa, houve isso, houve tempos em que assim, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Pois é. Não é? Então assim, mas por que houve isso? Não era uma questão, até uma questão de provocação, não é para menosprezar Camboriú ou porque, não, é porque as bombas de Camboriú, elas ficavam, nós chamamos ela de uma altura manométrica, então ela ficava numa altura dentro do tanque de contato, eram mais antigas as bombas, elas ficavam para Camboriú aqui embaixo. E as de Balneário foram colocando bombas novas e eles foram ficando mais embaixo. Então, a água ia subindo, enquanto tinha água aqui embaixo, tinha que parar de bombear Balneário para chegar no nível da bomba de Camboriú para poder acionar. Aí até isso acontecer enquanto Balneário tá sugando toda aquela Balneário, água. Um espaço menor, 47 km², e se a área urbana chegar em 35 km², ela tem toda uma verticalização com cisternas grandes embaixo, então enchia embaixo, não tinha. Camboriú é todo cheio de morros, a parte urbana, maior conglomerado de urbano é em parte de morro, não chega água, e é onde mais se reclama na parte alta de Camboriú. Pois é, porque a partir disso a pessoa vai se criando, aí entra esse ponto, né? Vai se criando uma espécie de rivalidade, vai se criando um desgaste, aí com certeza as equipes de saneamento básico sofrem represália, questionamento, aí é a empresa dos ricos. Como é que vocês lidam com isso a partir disso aí? Perseguição, ameaças. Eu acredito. Imagina ser um pai de família, você chega em casa às 6 horas da tarde depois de um dia de trabalho, você não tem água na sua casa.
Você liga para a companhia de água, daqui a uma hora vai chegar, e daqui a uma hora não chega. E Camboriú foi constatado que para cada 1 hora parada de água, de paralisação, refletia em 4 horas para poder retomar. Então tu imagina assim, estoura uma rede de água, que tu leve 2 horas para consertar, o cara fica 8 horas sem água. Só que esse cara na Baixada, no morro são 12. Então quanto mais tempo demorava para poder chegar, mais tempo o cara ficava. Nós chegamos a ficar em Camboriú 7 dias sem água. Então assim, e aí tu retoma o calor da terra, a pressão alta para poder repor, as redes antigas, estourar nos canos. Ar nos canos. Então era uma série de problemas. E eu me lembro que de 2014 até 2016 nós começamos um planejamento de reestruturação, e onde foi feita a concessão de água em 2015, e com a concessão eles tinham um plano de modernização de 5 anos. E eles começaram a fazer, e a gente participou do processo 2015, 16, 17, 18 e 19. O ano 4 para 5, nós já estávamos com mais de 70% de modernização instalada. 12 booster, não faltava mais água nos morros, só quando caía energia ou algum problema maior, mas começamos a fazer redes maiores, adutorias maiores, cortamos a cidade inteira para poder abastecer, fizemos alguns tanques de reservação grande no centro, mais distante, no bairro, e com isso foi amenizando o sistema. Só que o saneamento básico, quando a gente fala de saneamento básico, nós não podemos esquecer que não é só água, né? Ele tem o esgoto, a coleta de esgoto, ele tem a parte de resíduos sólidos, que são o lixo, tem a limpeza urbana e tem o reciclável. Então nós temos aí um eixo muito grande de infraestrutura quando fala de saneamento básico. Camboriú hoje, infelizmente, ele tem água, não em proporção ainda 100% de abastecimento. Ele tem um lixo, uma coleta de lixo, que não é 100% também. Não é 100%? Não, ela consegue fazer um trabalho, mas não é 100%. Primeiro porque nós precisamos de transbordo do lixo. Por exemplo, o nosso lixo ele é captado, ele é levado para um ponto de recalque, naquele ponto carretas carregam ele e levam para Biguaçu. Então há um tempo de deslocamento para poder retirar esse lixo da cidade. Então ele não é pleno. Hoje nós não temos mais aterro sanitário em Camboriú. Graças a Deus. Não é mais um passivo para Camboriú. Mas não é 100%. O Camboriú atrasa, muitas vezes os horários não batem corretamente, muitas vezes o caminhão quebra, então muito morro, então tem uma demanda maior. Depois tem a parte da questão da coleta seletiva de lixo. Pessoal, o povo acolhe? Não, o povo não acolhe. Tem uma dificuldade muito grande porque não existe uma campanha, um favorecimento, algo que possa impulsionar para que as pessoas, primeiro que essa cultura do reciclável, a cultura de fazer isso tem que despertar no colégio, na infância, as crianças precisam, porque a criança é formadora de opinião. A criança vai chegar em casa pro pai e pra mãe e vai dizer assim, não, mamãe, não pode colocar nesse pacote, tem que colocar nesse. E a vergonha que fica, né? Mas assim, aqui em Itajaí, por exemplo, tinha aquelas questões até da isenção da taxa do lixo, etc. Sim. Né? Isso aí em Camboriú até então... Não tem programas facilitadores, mas tem uma coleta seletiva de lixo, que ela não é uma coleta 100%, não é frequente, e não tem um trabalho já posterior a isso, que são as cooperativas. Nós não temos as cooperativas ativas. Sim. Temos os recicláveis, tem lá as empresas que recebem esse material, mas nós não temos uma cooperativa ativa para fazer tudo isso e partir para a parte já de entrega correta da destinação final do resíduo. E depois tem a questão da limpeza urbana. A limpeza urbana de Camboriú hoje, ela é feita com garis que estão lá há 20, 25 anos. Tem um déficit muito grande. Tem uma empresa contratada pequena que não dá conta da cidade. E é um déficit até de 20, 25 anos, é uma pessoa que tem aí próximo da casa dos 50 anos. 70 anos. Tem garis de 80 anos de idade. E essa renovação não acontece hoje? Não acontece primeiro porque o salário é muito baixo. As pessoas não vão querer trabalhar 6 horas varrendo rua para ganhar um salário de R$1.200, R$1.300. Se ela pode, em Balneário, ganhar R$2.000, mais cesta básica, mais não sei o quê, para fazer o mesmo serviço. Então hoje... Tem a iniciativa privada, que ainda é pequeno, não atende a cidade num todo. Ela consegue fazer um trabalho à escala, dividido por bairros, e que isso leva muito tempo. Quando você termina um bairro, quando vai começar o outro, esse aqui já está cheio de novo. Então a cidade ela é uma cidade muito grande, tem muitas carências, né? Eu fui presidente da Cibalc em Camboriú, e a gente fez um diagnóstico social da cidade. O que é a Cibalc é a Associação Comercial e Industrial da cidade de Balneário e Camboriú. Tá. E a gente fez um diagnóstico social da cidade, onde 5 eixos havia de deficiência em Camboriú. Primeiro, mobilidade urbana, né? Então é difícil ter um lugar que tem uma calçada plana,
que possa cadeirantes andarem, cegos andarem. Então, mobilidade urbana horrível, não tem um trânsito qualificado, não tem hoje uma estratégia de trânsito, de fluidez, poucas saídas de balneário para balneário, poucas entradas, trânsito muito pesado. Não tem hoje um trânsito, uma engenharia de trânsito que possa programar distrito industrial, cidade, comércio, fazer um bom trabalho disso. Então, mobilidade urbana é um eixo muito deficiente na cidade. É uma avenida, é aquela avenidona, entrou ali, vai até o centro e aí depois cada um vai pro seu cantinho. É como se fosse, né? É um tronco e pronto. Você vai ver, hoje são 40 mil carros saindo todos os dias de Camboriú. Não é 40 carros, não são 1.000 carros, são 40 mil carros saindo da cidade. Então, a grosso modo, de uma avenida. Fora as motos, uma avenida, única avenida. Então, mobilidade urbana hoje para nós é uma deficiência. Outro eixo deficiente, energia elétrica. Camboriú cresceu demais. Foi a 11ª cidade que mais cresceu no estado de Santa Catarina, conforme o IBGE. Sim. Então, uma cidade que hoje cresce não desordenadamente, mas sem investimentos futuros para a cidade. Então não há um planejamento futuro com a questão da energia elétrica. Então hoje, se nós quisermos trazer grandes indústrias para Camboriú, nós não temos energia para manter as grandes indústrias da cidade. Então essa é uma deficiência. Depois, não temos esgoto tratado. Aí falamos daquele eixo. A cidade não tem esgoto tratado na cidade, nem um quilômetro. Sério? Tem os loteamentos novos que colocaram, com as elevatórias que estão paradas, e esse esgoto todo vai para a rede de drenagem que vai no rio Camboriú, que vai despejar na praia de Balneário Camboriú. Por isso da sujeira que está na praia de Balneário. E a falta de balneabilidade também. E aí, mas as prefeituras, nesse caso, porque está acontecendo esse problema em Camboriú, que está afetando em Balneário, tu entra no canal Marambaia, tu vê o nojo que é ali. Ninguém quer. As pessoas, quem vem de fora quer entrar no mar até se tiver preto. Mas a gente que está aqui sabe que não é por aí. Isso aí. Mas aí se está afetando o balneário e balneário está recebendo isso, então Camboriú sofre, balneário sofre. Não tem uma conjunção ali, não tem um apoio? Tem, Jefferson. Hoje tem um trabalho feito muito grande. Por exemplo, assim, nós temos um projeto, né, que é o produtor de água, onde Balneário Camboriú hoje banca os rizicultores para, durante o momento que a gente precisa de mais de água na cidade, eles não trabalhem com arroz. Então, eles não trabalham. Então, é Balneário que banca isso. Balneário bancou todo o estudo para poder fazer agora o parque inundável, que vai garantir reserva hídrica para a cidade e também contenção de cheias da cidade. Mas ficou um trabalho para Camboriú adequar o esgoto. Balneário fez até propostas de poder tocar o esgoto. Porém, como Camboriú tem uma concessão com uma empresa privada para 35 anos, a concessão dessa empresa é que ela desse a manutenção do esgoto. E Camboriú fizesse. Camboriú não fez, a prefeitura. Então hoje, agora, discutiu-se, quarta-feira agora, 19h30, vai ser feito a assinatura de convênio. Dia 15, lança-se o convênio oficial daí do início das obras de saneamento básico, que é o esgoto, que é a coleta, tratamento e destinação. Eles iam fazer manutenção se Camboriú construísse. Camboriú não construiu. Não construiu, não tinha com manutenção, mas não pode romper o contrato deles. Tem um contrato para que não se faz nada com esse contrato, então. Na parte de esgoto não, só na parte de água. Cara, e aí a partir desse trabalho porque a gente está falando de um lugar que ficou. A gente tá gravando isso aqui em março de 2024. A gente sempre fala isso porque não sabe quando que as pessoas vão ver. Mas no Réveillon de 2023 para 2024, tiveram pessoas que saíram do Réveillon meia-noite e 20, quando acabou os fogos, e chegaram em Itajaí às 7 horas da manhã. Porque, seja por Camboriú, seja por Itajaí, seja por próprio balneário, o trânsito trava. É uma coisa pontual? Mas foi planejado aquilo ali. Né? Então, a partir desse tipo de trabalho que é feito, que tem aí a progressão, porque tu trabalha o saneamento básico, a cidade fica mais estruturada. Aí tu consegue fazer um trabalho de pavimentação melhor. Então, as ruas são ampliadas, aí o trânsito... É uma coisa gradativa. A gente não quer... Quando a gente vê um prefeito colocando asfalto numa rua, qualquer vizinho vai dizer assim, tá colocando asfalto pra quê? Se os tubos estão tudo... Aí dá 2 semanas o cara vai lá e abre o asfalto. Então as ruas se tornam, né, tudo remendado. Infelizmente, não se faz uma programação hoje para se trabalhar todo mundo trabalha hoje no emergencial ou trabalha para poder atender aquilo que está pegando fogo. Pois é. Né? Ninguém mais faz aquele planejamento a longo prazo. Né? E com uma sequência lógica, né? Uma sequência lógica. Por exemplo, se eu preciso asfaltar essa rua, qual é a infraestrutura que falta na rua?
Então vamos primeiro mobilizar a infraestrutura, depois a gente asfalta. Não, mas o que dá voto? É um tapetezinho preto ou é um buraco na tua rua? Que tu vai tapar e ninguém vai saber o que tem lá embaixo. Né? Só que quando dá uma cheia, Itajaí sofre com isso, Camboriú sofre com isso. Aqui em Camboriú, nós temos um agravante. Itajaí está na frente. Já conseguiu reduzir grande parte com investimentos que estão na área de saneamento básico. Eu me lembro que eu fui um dos responsáveis na minha época, no Semasa, em garantirmos os projetos de esgoto tratado para Itajaí, que hoje está sendo ampliado. Mas veja bem, mesmo assim, tudo que saía de esgoto ele ficava na drenagem. Então, quando chove, esse esgoto que está lá colapsado nas drenagens, eles sobem para as ruas e entram nas casas. E aí a gente vê onde é que estão as grandes doenças. Né? Então, Camboriú hoje não tem nada. Não tem nada. Então, assim, hoje Camboriú, quando afeta, você sabe das enchentes que dão em Camboriú, o povo é afetado com doenças hídricas. Então, infelizmente é uma chuva rápida, né? Todas as cheias que entram água na casa de alguém, não está entrando uma água de chuva. Está entrando uma água de esgoto que não foi tratado. Que não foi tratado e que iria... E que está fazendo com que essa família possa passar por doenças hídricas e doenças que talvez possam levar a fatalidade, leptospirose e tantas outras doenças que podem trazer risco de morte para essas pessoas. Então, hoje, com esse lançamento, e hoje nós falamos isso numa reunião, porque já está atrasado 8 anos, o esgoto, desde que foi lançado para poder começar a trabalhar, 8 anos. E a projeção é de mais 10. Então nós temos uma linha cronológica de tempo de 18 anos para poder fazer o esgoto, deixar o esgoto entregue na cidade. Daqui a 18 anos... É outra realidade. O meu neto vai estar com 22 anos, vai estar casado. E a população, qual vai ser? Qual o número da população? E aí você vê, hoje Camboriú está se investindo muito em asfalto, como você falou, em recapar, criar novas avenidas, criar asfaltamento por todo, mas sem fazer essa infraestrutura. Ou seja, daqui a 5 anos a cidade vai ser uma cidade retalhada. Porque vai precisar com caos de trânsito, caos de mobilidade. Vai ter que encontrar um prefeito ou lideranças que vão fazer o trabalho sujo. Importante, mas que vão ter que fazer esse trabalho sujo. E que consigam fazer um trabalho de readequação e trazer emendas, né, trazer recursos para a cidade, para que a cidade possa fazer esse trabalho e atender a população. Mas aí tá, o Humberto é de Camboriú, mas o Humberto está trabalhando na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Claro, com benefícios para a cidade de Camboriú, mas hoje tu é assessor de um vereador. Isso, chefe de gabinete. Chefe de gabinete. Isso. E como é que funciona ali? Porque, né? Eu sempre digo assim que é uma grande escola, né? O Poder Legislativo é a maior escola que se pode ter para quem quer trabalhar. E para quem entende o munus, que é o Legislativo. O Legislativo hoje ele é uma peça fundamental que as pessoas acham que o vereador está ali para poder fazer favor. Ou ele está ali para poder arrumar uma carrada de barro, arrumar um tijolo, arrumar uma receita. Isso não é função do vereador. Ele pode te ajudar a ir ao encontro das tuas necessidades com quem possa te atender. Mas ele não pode fazer isso, né? Até porque isso é crime eleitoral. Mas o vereador tem um papel muito grande, que é ouvir as demandas da sociedade e levar ao Poder Executivo para que as execute. Então hoje, a minha função, hoje eu agradeço ao vereador Anderson, que é um cara fantástico, que tem um trabalho brilhante na cidade, é um cara que vai chegar longe, porque ele é um cara que ele preocupa-se com as pessoas, ele tem uma visão muito grande de olhar, entender o problema e já ter uma solução para aquilo. Isso é bom. E ele então sabe buscar, já indo com a solução para Então ele leva projetos de lei nesse sentido. Muitos. Ele é um cara que fez projetos muito bons para a cidade, tem projetos que são destacáveis. Um deles, eu posso falar aqui, para nós que somos cristãos, é algo importante, que é a desnudificação da Praia do Pinho. A Praia do Pinho é uma das praias mais bonitas de Balneário Camboriú. Só que quem pode ter acesso à Praia do Pinho? Quem vai ficar nu. E eu e você, sua família, não pode, na família dos nossos ouvintes, não pode ir na Praia do Pinho, não conhece a praia linda que é a Praia do Pinho. Porém, hoje não é mais uma praia de naturismo. Naturismo são aqueles praticantes que praticam o naturismo. São adeptos a viverem sem roupa e eles lá estão. Hoje ela é uma praia de nudismo. Então está o naturista que está lá e aquele cara que vem observar a tua mulher naturista. Entendi. E vem agora o conglomerado de pessoas que estão usando dos matos, do entorno desta praia para praticar
né, várias coisas, atrocidades. Então, com isso foi chamado a atenção, além do desmatamento, da poluição visual, também agora também com assédios, com sexo. E assim, acima de tudo, de um zoneamento, né? Sim. Porque, como tu falou, eu fico privado de acessar aquilo, porque a gente já sabe dos problemas que tem nas praias quando o cara enche de cadeira lá e quer te cobrar por um espaço público. Isso já é fato. Agora, a gente entra, porque dentro da vida pública, a gente tem que entender que as minorias bem organizadas, elas têm esse intuito de como estão bem organizadas, de se impor. Mas isso não é uma máxima. Não é uma máxima. Então, realmente, a gente até deixa... A pessoa que anda lá no Interpraias, ela tem na cabeça lá, Laranjeiras, daí já pula, na própria cabeça tu pula, Estaleiro, Taquaras, e o Pinho se torna uma coisa assim que... Não é pra mim. Não é pra mim. Então, e isso é uma espécie de zoneamento, isso é um tipo de coisa que não faz sentido, porque se tu leva para um outro âmbito, aí essas minorias vêm, porque eu tô sofrendo preconceito, porque... Não. Por que ao contrário isso é possível, né? E isso não foi batido. Então, assim, são projetos bons. Projeto hoje dos rancheiros, os famosos rancheiros da pesca, aqueles que mais de 78 anos em Balneário, eles pegam a sua canoa e vão buscar a tainha. Especialmente ali na Barra, né? Da Barra, o povo da Barra. Então, nós temos em toda a faixa litorânea de Balneário a pesca tradicional da tainha. E tinha os ranchos de pesca. Só que não eram tombados. Não era um patrimônio que pudesse ficar para a cidade, para os filhos, para aqueles que vão manter a história viva da cidade. E se não tombar, já sabe, né? Já foi. Então o vereador Anderson hoje está com um projeto grande para que possa regularizar essa situação, para que as famílias que já há mais de 70 anos trabalham tenham a condição de manter isso passando de geração em geração. Então vários outros projetos. E é um desafio diário, né? Diário de trabalhar, de lutar pelas pessoas. E ir para Balneário Camboriú foi uma escola, porque ele na época me convidou para estar com ele. Eu já trabalho na vida pública há mais de 25 anos fazendo política, assessorando vários políticos no estado, trabalhando em campanhas para governador, para deputado, para prefeitos, para vereadores. E para mim foi uma escola de aprendizados trabalhar no legislativo, né? Fazer projetos, estudar projetos. Mas é a tua primeira experiência no legislativo? É a minha primeira experiência como chefe de gabinete, como assessor parlamentar. Tá no primeiro mandato ainda? Ele é o primeiro mandato. Porque parece... Então, o trabalho assim parece que faz bastante tempo. Sim. Eu até pensei que já estava no segundo mandato. Mas aí vem aquela pergunta do leigo, aquela pergunta boa. Pra quê, cara? Porque a gente pensa assim, a voz do povo é a voz de Deus, né? E a voz do povo diz assim, isso é fato, a gente tem outras realidades próximas a nós na política, né? Eu, por exemplo, sou filiado a um partido também. Mas, cara, olhando como povo, pra quê? O cara pensa assim, entrou na política, ou tá envolvido com política, agora vai fazer dinheiro. Temos que trazer as frases mais comuns. Entrou com política, agora vai se corromper. Cara, como é que é essa realidade dentro do legislativo ou até do executivo que tu possa ter contato? É assim mesmo? Tem essa chuva de tentação ao redor dentro do poder ou é conversa de quem não entende? Bom, Jefferson, é muito importante falar algo, a sua pergunta é muito pertinente, porque assim, muitas pessoas têm uma cultura de olhar para o político e já julgar como ele ladrão, corrupto, por conta do cenário que se desenvolveu ao longo do tempo. Tem quórum, né? Infelizmente. Tem exemplos, né? Mas nós temos uma gama de pessoas honestas nesse país. Temos uma gama de políticos que fazem um trabalho e fazem a diferença por onde passam, que deixaram histórias e legados e hoje continuam deixando legados na cidade. Cidade, estado, federação, enfim, fazem um trabalho. Então, quando tu pergunta assim, por quê? O pessoal enriquece, o bom político não, empobrece. O mau político, eu não preciso responder. Né? Então a gente olha para isso. Agora, você vai ver um político muitas vezes, o cara já veio de um berço familiar rico. Tem aí pessoas que estão na política que hoje, eu não sei por que está lá, porque aquele salário que ele ganha, ele tira por dia na empresa dele. Sim. Entendeu? Mas por quê? Porque ele quer fazer algo bom. Ele quer estar disponível para fazer algo bom. Então aí tu começa a perceber
o trabalho de quem realmente entendeu, que nasceu para fazer a diferença. Mas aí é legal. O que a gente se preocupa é quando automaticamente, porque o povo, ele gosta de política. Ele fala que não gosta, que não quer saber, mas gosta. Gosta, ele quer saber, ele quer se envolver, ele quer ficar de olho, e o povo fiscaliza. O povo fiscaliza quando ele olha assim, e ele vai fiscalizar primeiro testando. O cara tinha um carro tal, agora o cara tá com um carro tal ali, né? O filho do cara... Mas aí o cara não pode mais comprar uma calça de R$200, né? Que é isso ali... que daí esse ali já foi o dinheiro. Então, cara, como é que vai lidar com isso? Porque é uma via de mão dupla. Aonde tu quer, porque eu já vi políticos, né, dentro da Câmara, seja dentro da Assembleia ou lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, que fala assim, tu entra, mas quando tu chega lá, tu não consegue. Tu entra com uma intenção boa, mas tu chega lá e tu é engolido por esse sistema. Pelo sistema, justamente. Então, como é que vai lidar com isso? Sendo uma frestinha, uma luzinha lá naquele meio, Aí vem né? uma questão de uma palavra que poucas pessoas exercitam nas suas campanhas, mas não exercitam na sua vida diária, que se chama posicionamento. Né? Imagine um pai de família, que ele é chamado pela professora na escola porque o filho incomodou na escola. Qual o posicionamento do pai? Vai chegar em casa hoje, nós vamos conversar. Ele chega em casa e não conversa com o filho. Fez a campanha, mas não executou. Não executou. Isso quando não briga com a professora. Você tem que manter o mesmo posicionamento. Você tem que chegar para uma câmera. Mas é chato? Pô, não gosto disso. É extremista? Não é um extremismo. Então, existe um extremismo hoje político que é muito ruim para o Brasil. Mas existe você ser um extremo além daquilo que você não deve ser, você sair daquilo que é o ritual, aquilo que você falou. Chega lá, ou você se deixa engolir pelo sistema para poder ter as benesses do sistema, ou você vai ser fora da curva. E é onde é que você vai fazer? Mostrar para tua militância, para o teu povo, para aqueles que te elegeram, para aqueles que acreditam em você, que você vai lutar, e mesmo contra aquilo que hoje quer te engolir. É que hoje é legal, né, cara? Porque hoje um político, ele consegue ficar sozinho, mas tendo, através das redes sociais, ele consegue mostrar o porquê que não está conseguindo. Pessoal, eu votei nisso aqui, assim, todo mundo votou contra, mas eu votei assim, tá aqui. Então, e aí o povo abraça. Esse cara pode ser uma luzinha lá, sim, sozinha, mas ele vai se mantendo lá. Nós temos hoje grandes referências no país que fazem esse trabalho. Então, hoje, você tem que prestar conta para aqueles que realmente acreditaram em ti. Primeira parte, prestar conta. A rede social está aí, todo mundo vê rede social, se espalha muito rápido, os algoritmos são ferozes para te colocar informação diante de ti, e tanto bem quanto mal. Então você tem que saber trabalhar com os teus falando daquilo que é bom. Por que eu não votei a favor disso? Agora veio o pedido de impeachment do presidente da República. Cara, se eu fosse deputado federal, mesmo da base dele, eu votaria a favor da abertura do processo. Porque durante o processo você vai provar a intenção dele e o dolo. Não está fugindo, né? Agora, você tem que ter a coragem de mostrar para a população do que o ato que ele fez foi errado. Ele, como um presidente, ele colocou em risco a segurança do país. E não é a segurança só de quem é fora da ala dele. É de todos, inclusive dele. Porque ele é o presidente. Então hoje, para ele poder ser assassinado, é muito rápido. Ainda mais com esses extremistas que estão por aí afora. Então, colocar-se diante disso. Agora, como que eu não vou votar porque não vai dar em nada. Não, peraí, eu tenho um compromisso com a população de votar pela verdade. Eu tenho uma Constituição. Quando um deputado chega em Brasília, ou aqui na Assembleia Legislativa, ou numa Câmara de Vereador, ele faz um juramento à Constituição. Ele faz o juramento de defender a Constituição. Como que eu vou defender aquilo que eu não conheço, Jefferson? Se você pega um cenário hoje de muitos deputados que não conhecem nem a Constituição brasileira. Não, capaz. Você vai pegar vereadores hoje nas cidades em torno aqui, vamos pegar a Anfra aqui, os nossos 11 municípios aqui. De 11 municípios, se nós tivermos 1.000 vereadores, se tiver 10 que conhecem a lei orgânica, que conhece, não conhece nem o regimento interno de uma Câmara, tem vereador que não conhece. Porque não estudo. E como é que você vai defender a população? Você vai assistir uma sessão, cara, é vergonhoso. É vergonhoso. Hoje eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de assistir uma sessão na minha cidade pela falta de qualidade do que é apresentado numa sessão.
Hoje eu me sinto envergonhado. Dos próprios projetos de lei, provavelmente, também, né? Projetos de lei que assim não tem sentido. É só você balela, quer ver uma né? coisa? Eu vou dar um exemplo de um projeto, nada a ver para você entender um cenário. Né? Lá no país da Groenlândia, criaram um projeto de lei para poder, vamos agora, homenagear as mulheres que têm os brincos mais bonitos na cidade. Criar um projeto de lei para homenagear a pessoa por causa de um brinco. Mas isso é exagero ou foi por aí mesmo? É por aí mesmo. Entendi. Né? Então, assim... É porque assim, cara, o cara tem que mostrar alguma coisa. E aí ele vai... Sabe o que eu me preocupo? É com os outros pares que votam a favor de aprovação para agradar o amigo. O cara vota contra esse projeto. Primeiro que ele tem que ser barrado lá no jurídico. Mas aí assim o presidente diz assim, não, deixa passar o projetinho dele, vamos ajudar ele. Lá na frente precisa de um votinho dele para uma questão aqui, a gente ajuda aqui. Não, é projeto ineficiente. E hoje é provado por um estudo feito pela UDESC que mais de 30% dos projetos apresentados e votados hoje e aprovados na Câmara são ineficientes. Mas aí aqui, esse cara, e eu tô aqui, né, fazendo o papel do advogado mesmo, né? Mas aí esse cara que não aprova, ele não é amigo de ninguém, e aí ele também quando põe os projetos de lei dele lá não passa nada. Não passa nada. E aí como é que faz, cara? Não passa. E aí ele tem que saber trabalhar com o que ele tem na mão. Ele vai trabalhar só Tribuna. com... Tribuna, rede social, na casa em casa, mostrar o projeto. Ninguém aprova porque eu não... Porque eu não faço isso. Ele tem que... Por isso que tu tem que ter posicionamento. E cada dia mais daqui para frente vai ser assim. Vai se destacar quem tiver no posicionamento e manter-se fiel naquilo que é o seu compromisso. Não aprovou nada, né? Porque fala-se muito de alguns políticos, porque o político X foi deputado tantos anos e nunca aprovou um projeto, porque não sei... Mas por quê? Né? E aí é feito uma análise e se vê que esse cara ficou sozinho. Só que os porquês são importantes ser respondidos, né? Por que ele não teve nenhum projeto atendido? Por que tem políticos bons que nunca são indicados para um cargo executivo? Né? Porque a gente vê pessoas aí que tu chega no cara e fala assim, pô, mas... E já aconteceu, a gente fala assim, mas esse cara podia ser um candidato a prefeito da cidade X, e o próprio cara diz assim, não, eu não vou ter apoio de ninguém, porque eu não faço parte do time, eu não faço parte do jogo. E primeira coisa, esse sistema que você falou, ele vai dizer assim, ó, não, ele é muito bom, ele é tão bom que a gente não vai conseguir manipular para o sistema, então ele não pode estar dentro. Porque, cara, aí trazendo... isso. Ele é muito bom, tão bom, que agora que a comunidade vem ver o quanto ele é bom... Aí nós não vamos mais ter força. Não tem mais força. Perdemos o poder de manipulação. E aí esse cara, de repente, em 4 anos de algum cargo no executivo, eu falo, né? Porque daí consegue ter mais disposição sozinho, né? Aí um cara desse que desponta do dia pra noite, né? Justamente. Ele tava lá na migalhinha, sem aprovar nada porque ninguém apoiava, mas quando ele vai pro executivo, o pessoal, poxa, mas era tudo isso aí, por que ficou escondido? Bom, exemplo prático, hoje no Brasil a gente tem um exemplo muito prático. Eu gosto de sempre falar isso, não puxando para linha nenhuma, nem de partido, nem de alas, direita ou esquerda. Mas olhar na praticidade do dia a dia. Tarcísio Gomes. O governador de São Paulo. Vamos tirar a pessoa do governador. Quem era esse cara? Trabalhou com a Dilma, trabalhou com o Bolsonaro, né? A vida inteira trabalhando. O cara trabalhava no centro de custo da Câmara Federal. O cara analisava os recursos que vinham, onde eram implantados. O cara trabalhou, foi para a linha de frente, mostrou que dava para fazer com um pouco que tinha. E fez acontecer. Né? A gente falava ainda, eu passava aqui em Itapema, domingo nós fomos em Itapema, passamos Porto Belo, está fazendo aquela ponte nova ali, tem aquela ponte de exército, eu disse assim, aquela ponte de exército tu faz um dia. No Rio Grande do Sul o povo construiu uma ponte que era levar 3 anos, fez em meses e com um terço. Com as doações, né? E com um terço que se foi previsto. Então assim, o Tarcísio fez isso e está fazendo em São Paulo hoje isso. E vai fazer muito mais, por quê? Porque ele entende, sabe como fazer e ninguém logra ele. E ele vai apresentar um projeto viável dentro de um centro de custo que vai dar para executar. Impressiona ao ponto da pessoa não ter como votar contra, né? Porque vai votar contra algo bom. Quem não o conhecia, justamente, quem não o conhecia, ele está provando aquilo que ele falou em campanha. Para quem o conhecia, fica mais feliz ainda porque cumpre o papel daquilo que ele prometeu. E para uma próxima etapa, as pessoas falam, peraí, esse cara aqui, ele veio e fez o que ele prometeu. Esse cara mudou aqui, mudou ali, mudou o cenário.
Pô, ele falou assim, ó, nós vamos implantar o esgoto nesse lugar que não tem. Está sendo implantado. O cara tem um ano de governo. E cumpriu Não, todas as coisas. a empresa estadual de saneamento não consegue cumprir hoje os requisitos para ela. Vamos privatizar. Vai ser privatizada e vai mudar, vai revolucionar o saneamento do estado de São Paulo. Pois que não deve ser nada fácil. Que não é, mas se nós estamos falando que Camboriú não é fácil, Itajaí não é fácil, imagina uma cidade como São Paulo, como um estado igual São Paulo. De São Paulo, com todo tipo de Então, diversidade, né? Um estado que há anos não conseguia bater um PIB de produção e está todos os meses atingindo um PIB superavitário. Então, que está numa posição diferente do governo federal, então, né? Que também o governo federal atenção, não tendo nenhuma ajuda do governo. Aliás, ele mantém a máquina do Estado federal. São Paulo mantém. Então, assim, e está voltando a agricultura que não tinha, a pecuária que não tinha, a produção que não tinha, as indústrias voltando para São Paulo. Então, assim, por quê? Porque as pessoas acreditam em quem está lá. Começa a confiar. Por a gente estava falando de futebol antes e está acontecendo isso, por exemplo, com alguns times de futebol. Aí lembrei até da realidade aqui do próprio Marcílio Dias, né? Quando a empresa vê que está sendo feito um trabalho sério, ela vai colocar o seu nome na camisa, né? E nesses casos da política, ela vai colocar o seu apoio, né? Com os apoios que existem, né? A gente sabe disso, que não é ilegal, né? Mas quando... Até eu li, acho que foi hoje de manhã eu li, né? Que não esqueça que criar uma narrativa é inventar uma mentira. É a mesma coisa. As pessoas falam, eu preciso criar uma narrativa. Preciso o quê? Preciso mentir. Como é que eu vou fazer para mentir? Antigamente dizia assim, ó, eu preciso contar uma historinha para que acreditem em mim. É uma narrativa. Criar uma narrativa. Né? E assim, aí trazendo um pouco, né, para nossa realidade. A gente que está inserido numa realidade de cristã, uma realidade de fé, né? Tu estás com 50 anos, né? 50 anos. E dentro da política, dentro da nossa realidade cristã, tem um ministério da qual tu fez ou faz, ou enfim, tu vai partilhar isso conosco, que é a questão da fé e política. Cara, quando a gente fala em fé e política, tem pessoas que dizem, mas espera aí, essas duas palavras nem na mesma frase eram para estar. Azeite e água, não se misturam. E aí a gente vê ali, não, mas espera aí, eu tenho que trabalhar a política trazendo também a direção da fé. Como é que vai fazer isso, cara? Jefferson, para as pessoas que tomam vinho, gostam de um bom vinho, você pode perceber que num bom restaurante que serve o vinho, ele nunca vem desacompanhado de algo, que é a água. Se você misturar o vinho e a água no mesmo copo, você acaba com o valor do vinho. Mas se você tomar o vinho e depois tomar a água, você limpa as suas papilas degustativas para que você possa apreciar melhor o vinho. A fé e a política é isso. Se você fazer com que elas se misturem, você muitas vezes pode contaminar uma outra. Mas quando você trabalha elas de forma paralela e juntas para um bem comum, porque quando você toma o vinho é para um bem comum, não é? Tanto que muitos especialistas dizem que vinho é remédio. Faz bem para a saúde. Não em demasia, nada, aliás, nada em demasia é bom. Mas a água, ela é para um bem comum. Então nós temos dois bens comuns para um fim comum. Então, assim, a fé, homens de fé, por isso que assim, quanto menos nós tivermos homens e mulheres de fé empenhadas, com caráter, com posicionamento, mais nós vamos ver a política ruim acontecendo. Então, termos homens e mulheres de fé na vida pública faz com que nós tenhamos uma política de qualidade. Por que é a política? A política é a arte de fazer o bem comum. Então, ela tem que ter um fim comum. É para todos. Minoria, maioria, mas é para todos. É um fim comum. Então, eu preciso ver que quando eu não tenho um princípio, porque a fé ela vem de um princípio. Quando eu não tenho um princípio, para mim qualquer coisa tá bom. Aí eu me deixo convencer, eu entro, me deixo manipular, eu estou dentro do sistema, faço parte das panelinhas, vou para onde é mais atrativo, mas quando eu tenho um princípio, que eu tenho fé, eu consigo resistir às tentações, mantenho o meu posicionamento e mantenho a prática de uma política saudável, uma política que tem o interesse do bem comum. Por isso que eu digo assim, as pessoas cristãs, mas se ele está na igreja não devia se envolver com política. Isso é uma palavra errada. Porque nós que somos cristãos, que vivemos a vida, que sabemos os ensinamentos do Cristo, a doutrina social da nossa igreja nos ensina isso. Sim. Nós que entendemos isso, que vivemos essa graça, é que precisamos estar lá.
Por isso que o Ministério de Fé e Política, ele nada mais é do que formar, acompanhar e ajudar pessoas que são vocacionadas à vida pública a desempenhar a sua fé na vida política. Então, esse é o ministério. O ministério não é para ter candidatos da igreja. Não, a igreja não tem candidatos. A igreja tem homens e mulheres de fé que exercem o seu apostolado, que é a vida pública. Mas essa separação, não diria separação, mas esse paralelo, ele não pode deixar de ser, ele não pode se cruzar. Essa visão, ela precisa ser estipulada, porque o candidato ou o político que está inserido numa realidade, né, de fé, o cristão que está trabalhando na política, ele não pode viver em função da igreja na política. Não, isso não. É comum, né? Exato. Então, porque a gente vê, por exemplo, tem a ala evangélica, tem a ala católica, mas, cara, eles estão buscando a inserir um rótulo, isso aí não estaria meio perdido? Assim? É muito importante lembrar, porque assim, as bancadas elas se separam pelos nichos mais importantes que se encontram na sociedade. Né? Nós temos o nicho cristão. O nicho cristão ele vai estar dividido assim, entre os protestantes, os evangélicos, os católicos, os pentecostais. Então, por que se divide essas bancadas? Porque existem interesses que para uns é bom, para outros não é bom. Né? Nós temos uma doutrina na nossa igreja, que Sim. muitas vezes outras igrejas não comungam da mesma doutrina. Então, eles têm uma forma de viver que muitas vezes nós não comungamos com essa forma de viver. É a mesma coisa, tem a bancada espírita. Né? Existe a bancada espírita, existe a bancada dos homossexuais, LGBTQI+, né? Existe a bancada dos agrários, existe a bancada rural, existe a bancada dos pecuaristas, porque querem defender aquele nicho que eles trabalham. Para nós, hoje, temos uma bancada católica, é defender princípios de fé que estão garantidos na Constituição, mas que se não tivéssemos uma bancada, seríamos eliminados. Então isso daí serve, na verdade, como um escudo de proteção. Escudo de proteção para manter a Constituição ativa. Não para manter os direitos da Igreja Católica, não. Para manter-nos dentro daquilo que a Constituição nos dá de garantia. Que é a diferença entre o Estado é laico. Claro que ele é laico. Mas ele não é laicista. Né? Mas ele não é laicista. Não pode me tirar a minha liberdade que está garantida da Constituição. Bom, não pode ter um crucifixo aqui porque o Estado é laico, tem protestante, tem espírita, tem lá, papapá. Mas nós não podemos esquecer que eu também estudo naquele colégio. E aí nós temos que entender quem é a maioria que estuda naquele colégio. Então, se o meu colégio é católico, por que o meu colégio eu não posso ter aquilo que apresenta a minha fé? Tanto que já começa a ter uma outra realidade, né? Que é as igrejas, as escolas católicas já são bem posicionadas, mas agora vem uma crescente das escolas protestantes, né? Justamente. Aqui em Itajaí tem alguns casos e tudo mais, que também aí vai ser, né, o inverso, né? O católico que vai lá vai precisar se adaptar à realidade de lá. Deles é a mesma coisa. Se eu vou estudar, se eu tenho vivo hoje, né, o Espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, enfim, qualquer denominação religiosa, e eu quero matricular o meu filho na escola católica, eu tenho que compreender que lá existe um ensinamento, porque aquela escola não pode dar ensinamento católico, mas ela tem regras e posturas que são baseadas nos alicerces da nossa Igreja Católica. A pessoa entra num clube, cara. A pessoa entra num clube e tem as regras. Aí quando passa para a religião, aí se acha no direito de questionar, né? Justamente isso. Então isso aí é muito curioso, né? Então as bancadas elas funcionam dessa forma, inclusive em Santa Catarina agora, o deputado Maurício Peixe, que é da Renovação Carismática Católica, Joinville, ele está agora, conseguiu, né, já lançar a Frente Parlamentar Católica, que é uma frente muito bacana, que vai ser um trabalho bem desenvolvido, até a gente vai estar fazendo parte desse projeto, que é instruir, resgatar pessoas vocacionadas à vida pública. Vai ser feita uma pescaria de gente que tem a vocação para isso. Chamar, voltar, formar, atender pessoas que possam voltar e para que a gente tenha pessoas boas na vida pública.
E é feito, isso é feito de que vai ser, tem uma ideia já de como é que vai funcionar? É um projeto que está sendo construído agora, né? Primeiro se montou, agora começa a construir um projeto para desenvolver isso. Mas aí, assim, Humberto, né? 50 anos de vida, 30 de quanto tempo de renovação carismática, de igreja católica? Como é que foi o teu início na igreja? Assim, dizer assim, eu vou... Que tu sentiu assim, eu faço parte, eu faço a diferença dentro da igreja. Isso. Quando é que tu sentiu isso assim? Jefferson, eu nasci em berço católico. Pai e mamãe foram pessoas que, para mim, são minhas referências de igreja, né? E desde que eu me lembro de 4 anos de idade, eu sempre tive o desejo de viver uma vida, uma fé. Então, com 4 anos de idade, 5 anos, enquanto as crianças brincavam de todos os brinquedos, eu brincava de celebrar missa. Com 6 anos de idade era coroinha. Com 13 eu entrei no seminário. Meu desejo era ser padre. Quando todo mundo queria ter outras vocações, a minha vocação era ser padre. E como é que foi no seminário? Cara, foi uma experiência fantástica. Eu sempre digo assim que 2 Humbertos, né? O Humberto que conheceu um Deus histórico, um Deus maravilhoso, que conhecia a história da minha igreja, que me apaixonei pela minha igreja, que amei e amo a minha igreja totalmente, mas que eu não tive uma experiência com um Deus vivo. Ah, mas a igreja não te deu essa experiência? Não, eu não tive essa experiência. Não foi a igreja. Deus está ali, a igreja está ali, mas eu não tive. Eu não me abri para isso. E aí foi preciso eu sair do seminário. Tu ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 5 anos no seminário. Ficou bastante. 5 anos. Faltavam 5 para me ordenar padre, né? Depois concluí filosofia e teologia. Mas assim, fiz o processo depois de ter saído do seminário, tive aquele ano o ano do deserto, né? De ter saído, daí me perdi na fé, abandonei minha igreja, abandonei minha família, enfim, fui viver um tempo diferente. Então, cara, isso acontece com tanto... Como é que pode? Isso aí a gente vê, cara. O cara, ele sai do seminário e... Não todos, né? Mas tem muito caso que a gente vê assim, que sai do seminário e dá uma despirocada, cara. Como é que é isso, cara? Porque você não teve a tua experiência com Deus. A experiência viva com Deus. Você tem uma experiência histórica. Então, assim, a história nos leva a nos apaixonar por um Deus que a gente não conheceu ele. É uma coisa assim, ó. Vamos pegar aqui e trazer pra gente aqui um Kinder Ovo gigante. O Jefferson pode falar para mim aqui todas as propriedades do Kinder Ovo. Tudo, que ele é gostoso, que ele é o leite, que é isso, que é aquilo, tal, tal. Cara, eu posso saber tudo, eu posso fazer um estudo, entregar uma monografia do Kinder Ovo para ti. Mas se eu não experimentá-lo, eu não vou saber o verdadeiro gosto. Então, assim, a história vai mostrar isso. A história te apresenta como que é o ovo. Mas você não teve a experiência de comer o ovo para dizer qual é o sabor desse ovo. Então, estudou e não comeu. E não viveu. Mas não é porque não te deixaram desembrulhar o ovo. Você nunca teve a curiosidade de se abrir para isso. Então foi na minha vida. Aí tive uma experiência negativa, acabei indo para o mundo, acabei tendo uma experiência muito infeliz, né? De ir para a drogadição, para o alcoolismo. Né? Vivi quase 2 anos nessa vida, então me tornei alcoólatra. Muito novo ainda. Muito novo, com 19 para 20 anos, então me tornei um alcoólatra, acabei ficando dependente químico, e Deus então me concedeu a graça que eu não tive no seminário. Em 1992, 13 de agosto, às 20 horas e 15 minutos, na igreja Santa Inês, uma missa da Renovação Carismática. Eu odiava a Renovação Carismática. Eu tinha ódio do Padre Hélio da Cunha, o Bileco. Tinha ódio, porque ele era carismático, cara. Eu cantei na missa dele ontem. A gente perseguia os carismáticos no seminário, cara. Eu acredito. Então, assim, e aí eu vou ter um encontro pessoal com Deus, uma missa da Renovação Carismática, naquela quinta-feira, que era a quinta da Renovação Carismática em Balneário Camboriú. Até hoje? Até hoje. E eram as missas de cura e libertação que a gente conhecia. Eu nem sabia o que era uma missa de cura e libertação. E era com o Padre Hélio naquele dia? Com o Padre Hélio, né? Porque assim, hoje nós sabemos que toda missa é missa de cura e libertação. Mas naquele tempo era uma missa diferenciada, tal. Cheguei lá e Deus toca o meu coração e eu saio de lá totalmente curado. Eu nunca precisei para uma clínica, eu não fiz tratamento psiquiátrico, eu não fiz tratamento de dependência. Deus me libertou naquela... Foi um milagre que Deus fez na minha vida. E hoje porque essa pessoa tinha raiva da renovação, né, naquela situação, e é curado numa missa com a espiritualidade carismática, não há dúvida de que foi, né? Então hoje são 32 anos servindo a palavra de Deus, hoje missionário, pregando a palavra, pregando o Brasil inteiro. Cara, já andei em tudo quanto é canto desse nosso país. Pois é, cara, como é que... Isso que eu ia te perguntar, assim... A experiência de ir para... Porque o nosso país é um país continental, então, né, eu conheço um tanto da tua experiência de ministro, especialmente da pregação. A música é mais
é mais restrito da paróquia hoje, Sim, na tua isso, realidade, né? isso. Mas e no ministério de pregação, cara? Como é que são essas experiências para ti? Cara, é maravilhosa, é o dom de Deus, é um chamado, é o meu prazer servir a Deus por meio da pregação. Eu sou apenas um instrumento, cara. Eu sou uma torneira que ele abre e ele vai embora, né? Eu só sou a torneira e ele é o centro de tudo. E assim, experiências marcantes, porque assim, ó, a gente ajudou a montar Paulo Apóstolo nesse estado, a entregar grupos de formação em todo o estado de Santa Catarina, assim, de conhecer todas as cidades do estado de Santa Catarina, todas as dioceses, pregar em todas as dioceses, por esse Brasil, formação Paulo Apóstolo, formação humana, depois a formação de formadores, formação de músico, essa formação de intercessores, depois formação de Ministério de Fé e Política, por esse Brasil inteiro, fazer parte do Núcleo Nacional de Pregadores, né, comandado pelo Lázaro. Nós íamos por tudo quanto é canto. Viajar de barco, viajar de navio, viajar de canoa, viajar Marajó. de ônibus. Marajó, Breves. Ontem ainda vi uma reportagem dizendo para Tati, aqui tem um grupo da Renovação Carismática, aqui tem a Casa da Renovação Carismática. Relembrar isso. Pro Acre, Suriname, você pregar em tudo quanto é lugar, no Amapá, Macapá, aquela região toda ali da Guiné, próxima, lugares que ninguém vai, no Amazonas, lugares assim distantes, Altamira, Belém do Pará, então tantas cidades, Paraná, Santa Catarina, então se a gente olha, Santa Catarina já é uma multidão, imagina o Brasil, quantas realidades, entrar num ônibus, entrar num pau de arara, entrar num avião, ficar 3 dias fazendo ponte aérea para pregar 2 pregações. É isso que a parte que não tem charme é a mais que é isso? É a mais forte. E ali, né? tu vê Deus agindo, às vezes as pessoas se encontrar com Deus num encontro. Exemplo claro, né? Eu partilhava com a Tati, nós somos do ciclo do Marcos Frota, embora era em Camboriú, e eu contava para ela a história. Há muitos anos atrás, eu estava no aeroporto, meu voo foi desviado de uma rota e tive que ficar primeira vez que eu entrei naquela área VIP do aeroporto. Né, que é fantástico, né? Primeira vez, cheguei lá, tava lá um monte de gente, e Marcos Frota entrou, sorrisão, tal. E eu sentado, cabeça abaixo ali, tava ali rezando, de repente Deus fala no meu coração, vai e prega o meu amor para ele. Ah não, Senhor. Pô, o cara deve estar cansado. Cara. Pô, o cara é um artista da Globo, eu sou quem? Eu não sou nada, um cara lá de Camboriú do Monte Alegre, cara, vou pregar pro cara, falar, prega o meu amor para ele. E eu levantei e falei assim, cara, Deus mandou falar para mim que ele te ama muito, cara. E eu queria dizer para ti que o quanto que ele te ama, ele tem um projeto na tua vida, para ti não desistir do projeto que Deus está te entregando na tua mão. Ele deu um sorriso, meio chorou, sentou num canto sem entender nada e ficou ali. Beleza. E ele passou uma situação bem complicada, lembra que a esposa que faleceu, né, e tudo mais. Né? Aí, passados uns 2 anos, eu vou pregar numa cidade chamada Guaxupé, em Minas Gerais. Estou lá pregando um encontro e eu dei um testemunho sobre a minha pregação era sobre obediência. E eu disse que Deus, porque Deus tem feito umas coisas comigo assim, nesses últimos anos que o Senhor me quebra. Tem hora que o Senhor me manda falar com pessoas, fazer coisas que eu não fico assim, mas eu tenho que ser obediente à voz dele. E ele mandou, eu contei na história, olha, mas eu nunca na minha vida imaginaria que eu falaria na cidade do cara. Eu não sabia da história dele, conhecia ele na Globo, vi ele fazer o Tonho da Lua, eu vi a novela, claro. Mas eu nunca imaginava de onde é que o cara era, se o cara era casado. Ele sabia porque na televisão, mas assim, onde via. Das Irmãs Gêmeas lá, né? Justamente. Das Irmãs Gêmeas, da Rotinha. E aí eu falei que Deus queria que eu fosse obediente, eu fui obediente, fui lá e falei para ele, entreguei a mensagem de Deus para ele, pronto. Cara, no intervalo, uma senhora velhinha veio chorando, queria me dar um abraço. Ela disse, filho, eu sou a mãe do Marcos Frota. E ele chegou na minha casa naquele final de semana e disse, mãe, Deus mandou um anjo falar comigo que me ama. No aeroporto. Deus me falou que ele me amava. E disse para mim não desistir dos meus projetos. E eu quero te abraçar, filho, porque você foi boca de Deus. Hoje a vida dele está diferente. Hoje ele está vivendo com o circo. Ele está implantando o projeto do circo. Fiquei parado com aquilo. Imaginar assim, Deus te usar nos colocar no nada de Deus, né? E depois dar a resposta lá na frente para te ver que não foi em vão, né? Que não foi em vão. Então, assim, quantas coisas Deus tem feito isso na minha vida e aí vale a pena tu ir. Quantas vezes o Lázaro ligou e disse assim, Berto, missão em tal lugar, tem que marcar, vai. Puta, cansado, de semana toda trabalhando, vai. Quantas, sabe, você tocou, você já pregou, você sabe como funciona. Às vezes você está cansado, você tem 3, 4 missões de uma semana, no final de semana você tem que pregar no lugar de alguém. Eu nunca disse não.
né? Eu vivi 5 anos com o câncer, sofrendo doença, 8 cirurgias, passei por 84 tumores, cara, que luta. Eu nunca disse não para uma pregação, nunca disse não para uma missão. Quantas vezes eu preguei chorando, muitas vezes preguei, muitas vezes soltando pela urina sangue, muitas vezes não conseguindo ficar de pé, sentando para pregar, de tantas as dores, mas eu não disse não, porque eu entendi que lá em 1992, naquele dia, naquela noite, o Senhor me tirava de onde eu estava, do inferno, me trazendo para a vida. Então, o que eu queria agora? Agora eu preciso fazer com que as pessoas compreendam que existe um Deus que ama. Um Deus que é capaz de mudar todo o cenário da vida da pessoa. Um Deus que é capaz de fazer milagre. Um Deus que é capaz de te restaurar, te tocar. Então eu tenho vivido isso na minha vida, experiências marcantes, testemunhos, escrevi 2 livros, né? Não publiquei eles ainda, mas está lá escrito 2 livros. Um que é narrando os milagres de Deus, 25 anos que eu vi na minha pregação, os milagres que eu vi, cura, libertação, ressurreição, aidéticos voltando a ficar curados. Contando histórias desses 25 anos. Testemunhos das minhas pregações. Perdão. Porque dentro de 25 anos a pessoa vê coisa, né, cara? Muita coisa, muitos testemunhos, muitas pessoas que ressuscitaram. Estavam mortas no hospital e você rezar a pessoa ressuscitar. Pessoas que estavam endemoniadas de serem libertas. Pessoas que estavam doentes, escravizadas de serem libertas. Então, assim, pessoas que estavam na cadeira de roda voltar a andar. Quantos milagres? Então, eu vi milagres. Então, eu tenho que testemunhar os milagres de que eu vi e que também presenciei na minha vida. Eu sou um milagre. Depois de 84 tumores, 8 cirurgias, quase 5 anos de hospital, eu posso testemunhar que hoje eu sou um milagre. Porque Deus me ama e me quis usar. Me deu esse presente que foi a doença para que eu entendesse todo o amor dele para poder servi-lo ainda mais, muito mais. Então esses anos de pregação, de vida ministerial, de estar a serviço de Deus, é algo que me preenche, é uma coisa que me enche de alegria, me enche de paz. Eu chego quebrado. A Tati fomos pregar agora o carnaval na Bahia, foram aí um final de semana de experiências assim tremendas, né? Lá na Diocese de Teixeira de Freitas, de tu chegar numa pregação, é a mesma coisa de pegar 20 homens e dar uma surra. Quebrado, mas a alegria de você ter anunciado a palavra, as pessoas receberem Jesus, o testemunho que a gente escuta, as palavras que as pessoas vão falando pra gente, aquele de motivo porque elas receberam a palavra de Deus. Então isso é uma grandeza de Deus. Então hoje, eu tenho uma máxima que comigo eu falo todas as manhãs, escrevo nas minhas mensagens, eu entendo que eu nasci para fazer a diferença. Então a minha vida pública, a minha vida social, a minha vida espiritual, a minha vida conjugal, matrimonial, a minha vida como pai, em tudo eu preciso entender que eu nasci para fazer a diferença. Então eu tenho que ser um pai bom, eu tenho que ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor avô, o melhor funcionário público, eu tenho que ser o melhor empresário, eu tenho que ser o melhor consultor na área de saneamento, eu tenho que entregar o meu melhor todos os dias. É fácil? Não é, mas é um princípio que eu preciso ter. Aí é que vem a experiência gratificante de você ter o Espírito Santo contigo, de ter uma vida de oração, de ter uma vida voltada para Deus, uma vida eucarística, uma vida sacramental, né? Uma vida que possa te levar para Deus. E aí eu vejo o quanto que Deus fez e o quanto Deus tem feito na minha caminhada. Mas isso tudo ela reflete na tua vida familiar. Reflete. Porque dentro, né, o Humberto pregador, o Humberto empresário, servidor público, marido, vô, como é que relaciona isso tudo dentro da tua vida familiar? Porque tu tivesse mudanças bruscas na tua vida, dentro, né, nos últimos anos aí. 10 meses tivemos uma mudança muito brusca. Sim, né? sim. Fui casado 27 anos com a Cláudia, uma pessoa maravilhosa, uma esposa dedicadíssima ao lar, à família, ministra de música, acompanhava nas missões, grande intercessora. Deus quis levá-la, né? O ano passado, eu perdi ela no início do ano, teve um infarto e acabou progredindo, estava com dengue, a gente não sabia, progrediu para uma miocardite e 33 dias veio a falecer. Né? E mudou a história, deu uma mudança, assim, impacto, né? E depois Deus nos deu uma graça, foi pela providência de Deus, a gente até um testemunho grandioso, né? Hoje a minha esposa está comigo aqui e é uma graça porque depois de 30 dias que eu perdi a Cláudia, Deus me deu uma graça de conhecer uma pessoa que é de Deus também. Porque eu dizia para o Senhor, a minha vocação é matrimonial.
O meu chamado é a missão, mas a minha vocação é matrimonial. Eu não tenho vocação para ser padre. Eu não tenho vocação para ser celibatário. A minha vocação é ser matrimonial. Só que eu, por conhecer a minha vida antiga, para conhecer quem eu era, o homem velho, eu tinha muito medo de depois agora viver solteiro. Como é que eu vou viver solteiro? Como é que eu vou viver agora uma vida, experiência de solteiro, se eu nunca vivi? 27 anos casado. Então tu casou com 22. Isso. Então, como é que eu vou viver uma vida agora? Como que vive isso? E aí nos primeiros dias, Jefferson, eu sofri muitos assédios. E é uma coisa assim muito difícil de encarar isso, porque assim, ó, a minha vida foi sempre falar do amor de Deus. Eu sempre fui muito sério com mulheres, com senhoras, com meninas, com moças. Nunca eu vivi uma vida de fidelidade à minha esposa muito reta com isso. Mas eu não imaginava que poderia ter um assédio tão grande. Ligando, ligação, convites, história e até coisas que a gente fica assustado de mulheres até da própria igreja, né? Pregadoras, pessoas que estão do teu lado, né? Que, com algumas coisas que me machucou meu coração. E o que eu fui para Deus? Senhor, eu não posso cair. Já me tira logo dessa situação. Não posso cair. Porque se eu cair, eu me conheço, eu vou ficar tão envergonhado que eu vou ter medo de voltar. E aí pode ser uma bola de neve. E aí não volto mais. Eu sei disso, então eu luto contra o meu homem velho todos os dias, porque eu sou um adicto eterno. Por mais que eu tenha recebido uma cura, eu sou um adicto eterno. Então, eu também posso cair naquilo que me levava para a adicção. Né? Então, eu tenho que me cuidar. E eu comecei a rezar e fiz uma carta para Jesus. Senhor, olha, eu preciso de uma esposa, eu quero casar de novo. E com 30 dias ali, eu escrevi uma carta para Jesus, né, pedindo para Jesus uma esposa para que pudesse me colocar. E aí fiz uma cartinha para Jesus que nem ensina para os jovens, com todos os detalhes, né, pessoais, físico, tudo. Escrevi tudo. E disse no final assim, entregando na mão de Nossa Senhora, eu pedi que Jesus, capricha, mas não demora. Né? E nesses 30 dias, Deus coloca uma pessoa. Só que Deus já vinha trabalhando, ele trabalhava sem eu saber. Porque no dia que a Cláudia morreu, no dia seguinte eu fiz uma live, falando de toda a dor, do processo, mais uma live de esperança, fechava o livro, agora uma vida nova, Deus estava no comando, isso, que eu tinha esperança. E aí eu recebo dentro de mais de 3.000 mensagens que chegavam para mim, eu vi uma mensagem, e aí tu olha a tua lista de cima para baixo, né? Sempre tá assim, chegou aquela mensagem, primeiro eu fui ler aquela mensagem, e uma pessoa que me escrevia assim, para mim ter coragem, que a mensagem entusiasmou ela, que aquela mensagem mexeu com a vida dela, que mesmo diante de toda a dificuldade eu ainda tinha força para poder ajudar as pessoas e tal. E quando eu li aquela mensagem, Deus falou assim, ó, presta atenção. Tu leu a mensagem e ouviu aquilo da parte Presta de atenção. Deus. Mas prestar atenção no quê? A pessoa que escreveu, quem é essa pessoa? Eu olhei aquela pessoa, o nome dela, Tatiane, assim, Mas tu não conhecia? Nunca. Quem é essa mulher? Aí eu disse assim, pô, o senhor mandou prestar atenção, deixa eu ligar. Abri aqui, abri o perfil, olhei, ela era membro de uma comunidade de vida, de um irmão querido que, irmão de missão. Do Geberton. Do Geberton, que é um irmão de missão. Já pegou retiro para nós aqui. Então assim, pô, conheci. O que eu fiz? Obrigado, Senhor, mais uma pessoa rezando por mim. Glória a Deus. Acabou. E continuei lendo as próximas mensagens. E foi embora. Passou despercebido. Um mês depois, eu faço uma postagem dizendo assim, domingo é o dia mais difícil. Porque, você sabe, é difícil, é o dia da família. E aí, ela me manda uma outra mensagem. Eu te entendo, tarará, tatatá, e o senhor disse, presta atenção. Caramba, mas peraí, agora eu preciso prestar atenção. Vou stalkear esse Instagram aqui. Aí comecei a olhar os vídeos dela, as mensagens dela, e quanto mais eu ia vendo as coisas dela, as publicações, eu olhava para a minha carta e pareciam respostas da minha carta. Só, peraí. Aí, interagi, respondi, começamos a conversar, ficamos 4 horas no domingo conversando sobre dores. Ela havia passado um processo dolorido tanto quanto o meu, não de morte, mas um processo dolorido. Ela havia recém saído da pertença de vida para a aliança, né? Para poder namorar uma pessoa, ela começou um relacionamento e ele abandonou ela. Ela levou um choque muito grande porque estava se preparando para sair para casar, não para ficar desolada. E aí, de repente, encontra a minha dor. Então, a providência uniu as nossas duas dores. E aí a gente começou a conversar. 4, 5 dias depois, o senhor me disse,
pede para ela para fazer um caminho de oração e conhecimento. E eu disse, quer fazer um caminho de conhecimento e oração? Vamos rezar junto? Vamos ver o que Deus quer pra gente? Nós somos num barco igual, sofrendo os dois. Vamos rezar junto? Vamos rezar junto. E aí ficamos 30 dias rezando. Todas as noites nós ficávamos lá na videochamada, 2 horas, 3 horas, rezando, fazendo novena, pedindo oração, orando um pelo outro, fazendo e conversando e contando as nossas misérias, as nossas dores, as nossas aventuras e desventuras. E Deus foi tocando no nosso coração, foi falando, com profecias, com confirmação por pessoas. E tá aí. Em 7 meses, nós temos um casal de padrinhos que são fantásticos em unir casais, né? E aí nós adotamos eles como padrinho, que é Santa Zélia e São Luís Martã, os pais de Santa Teresinha. Eles, entre se virem, se gostarem, namorarem e casarem, foram 3 meses. E eles nos incentivaram a justamente isso. Em 7 meses nós namoramos, nós nos conhecemos, namoramos, noivamos e casamos em 7 meses. Sim. Porque é um processo cronologicamente rápido. Muito rápido. Porque a pessoa precisa ter a estrutura psicológica, a estrutura espiritual, o acompanhamento familiar, porque afinal de contas tu tens o teu filho, né, com a tua nora, com o teu netinho, com os teus pais, com os pais da Cláudia. Como é que foi esse acompanhamento cronologicamente rápido, mas dentro da vida espiritual e da vida familiar? Só foi possível, Jefferson, porque eles estavam do meu lado. Então, é isso que eu digo, porque senão é confusão, né, cara? Desde o começo eles oraram. O seu Zé e a dona Dida, que são os pais da Cláudia, hoje são os meus pais. Eu adotei os dois como pais, né? Então são os meus pais. Eles desde o começo eram assim, você precisa ser feliz, nós vamos te apoiar em tudo, porque você sempre foi o melhor marido que a minha filha pudesse ter. Você honrou até o último dia, você esteve fiel até o último dia, então agora acabou, até que a morte os separe, agora é a sua vida. E eles me apoiaram desde o começo. Quando eu conheci a Tati, eles foram o primeiro a ligar para ela por videochamada, ficaram 1 hora conversando com ela. O meu filho também a mesma coisa, apoiou a minha nora, incentivaram a estar juntos, tudo rezar. E veja que presente mais lindo. Quem entrou comigo na igreja foi o seu Zé e a dona Dida. Os dois me levaram no altar para casar com a Tati. Isso gera confirmação de que não foi, porque a pessoa que tem o conhecimento espiritual que nós temos, a pessoa tem que ter essa análise. Peraí, eu estou direcionado para a oração ou eu sou um recém-viúvo passando por um momento de carência? Porque tu pode, né? Sem dúvida. Então, porque se existe um bloqueio familiar, se o teu filho olha para ti e fala assim, ô pai, e aí? Tá louco? Não quero... Teu pai tá ficando maluco, namorar com 1 mês, 2 meses, com 2 meses o pai tá namorando alguém, o pai tá ficando maluco, se ele falasse isso pra mim, eu tenho que concordar com ele. Peraí, mas eu fui em psicólogo, desde o 2º dia que a Cláudia morreu, na segunda-feira já procurei, na terça já tive minha consulta, fui acompanhado por psicólogo, fui acompanhado pelo meu pároco, fui acompanhado por pessoas experientes, tivemos intercessores importantes na nossa vida que nos acompanham. A Tati foi acompanhada, a Tati tem um diretor espiritual, a Tati tem uma acompanhadora que é psicóloga. E isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, né, expor. A gente ainda não trabalha com uma visão ampla das coisas, porque às vezes a gente não se apega nos pormenores. Justamente. Que é a direção das pessoas que estão ao nosso redor. Porque quem está do nosso redor, além de nos amar mais do que os outros, eles nos conhecem. E aí entra aquilo que tu falou, conhecem as nossas misérias. Sabem onde é que a gente pode chegar se a gente tiver um pouquinho frouxo na vida espiritual, na vida de oração. Então, isso tudo gera ainda mais certeza, porque não tem jeito. Assim como o ministério é aprovado pelo povo, né? Isso é fato, né? Quer saber se o teu ministério está dando certo? O povo vai te confirmar o ministério. Isso com certeza está em E aí, muito bom que tu tocou isso. Sabe qual foi a primeira palavra que Deus nos disse? Porque nosso coração via isso. O que vão pensar de nós? O que vão... Porque... imagina a enxurrada de comentários que eu tive que ler, apagar, bloquear, porque assim, insultos, né? Mas o que Deus falava desde o começo? Pelos frutos os conhecereis. Sim. E hoje está aí. Hoje a gente está sendo convidado para pregar em vários encontros de casais,
ministrar para vários grupos de oração, nós temos uma vida orante, nós temos uma vida... Tati é uma mulher de oração, uma mulher fiel a Deus, uma mulher que tem uma fé fantástica. E assim, uma coisa que nós dois pedimos um para o outro, e a gente vê hoje, um busca, compete um com o outro, para levar o outro para o céu. Então assim, é uma vida que eu nunca imaginava me ver, por mais que eu vivia a minha vida, a minha fé, a minha vida de oração, a viver um tempo de oração como eu tenho vivido hoje. Né? Então assim, nós nos confessamos semanalmente, a gente reza o rosário, nós temos uma vida de eucarística, nós temos uma vida de adoração, nós temos uma vida de lermos a palavra, de orar um pelo outro todos os dias. Me lembra da história da Luzia Santiago, por exemplo. Né? Justamente. Que né? Eles ainda falavam, né? E isso é engraçado porque assim, né? O cara que tá lá no bar, que a gente usa sempre esse termo, né? O cara do bar não vai falar nada. Quem vai falar é a senhorinha lá da igreja. Bem então era a casa da Luzia Santiago, né? Lá vem o padre e a viuvinha. Monsenhor Jonas contou essa história quantas vezes. Lá vem o padre e a viuvinha. Por quê? Porque ela tinha 20 e poucos anos também, bem nova. Justamente. 20 e poucos mesmo, acho que era 21, 22, 23. Então, é o padre que anda com os jovens, é o padre que anda com a viuvinha. E se a gente for, né, entrar nos méritos do quanto que o Monsenhor Jonas sofreu em relação a isso, né? Então, a confirmação familiar, ela foi com certeza a grande resposta que tu precisava para esse momento, né? E porque Deus conhece, isso é muito importante a gente ter essa noção, esse conhecimento mesmo. Deus sabe de que barro nós somos formados. Isso é a coisa mais importante. Então ele colocou uma pessoa que fez com que o Humberto realmente não se dispersasse. Isso. E aumentou o meu vigor ministerial. Aumentou a minha vida ministerial. Eu sempre digo assim, e é uma coisa que não pode negar. Né? A Cláudia pegou um homem que veio da podridão, me educou para viver com Deus, e a Tati pegou um homem educado por Deus para me levar para o céu. E que se bobeasse, podia ter sido perdido de novo. Pro inferno. E aí o demônio é tirado e quando encontra a casa vazia volta com 7. Com outros 7 piores. Então, por isso que assim, hoje eu vejo a grandeza disso. Então, a minha vida ministerial, o meu trabalho, encontrar uma pessoa, na minha carta, nós falamos muito de vida pública, uma das coisas que eu coloquei na minha carta, que goste da boa política. E é uma mulher que gosta de política, me incentiva. Esse ano eu vou participar do processo político em Camboriú. Vou participar do processo político. Por quê? Incentivo dela. É porque, na verdade, como a gente já se conhece há muito tempo, a gente já conversou várias vezes sobre isso, não, Humberto? Que eu tenho interesse, nós já nos encontramos em outras situações, eu tenho esse desejo e tal, só que daí o tempo passa e a pessoa vai postergando, né? Vai dando vezes para outros, vai trabalhando em processos de outros e chegou um momento que Deus falou. E esse ano Deus falou de uma forma... Na quarta-feira passada, Deus deu uma profecia para nós. Foi? Deu uma palavra assim no grupo de oração que foi assim de rasgar a alma. Sabe aquele que disse assim, tu quer que eu falo mais do que para ti? Mais claro impossível. Então, a clareza disso. Mas é assim, Humberto, daí tu tem essa intenção, não sei se já é definitivo mesmo que tu vai participar do... Hoje é definitivo. Hoje é definitivo participar do processo seletivo. Mas tu tem uma inserção dentro da filantropia. Sim. Né? Se tu quiser falar um pouco disso. Sim, é um trabalho que a gente já faz. Eu sempre fui envolvido com trabalhos sociais. Né? Eu tenho isso de berço da minha mãe. Minha mãe foi uma grande escola para mim em casa de projetos sociais. Minha mãe tinha uma garagem grande onde ela cuidava dos pobres, que na época o Monte Alegre era um lugar de pobre. Monte Alegre era um lugar onde todo mundo que chegava do Paraná, do Rio Grande do Sul, vinha morar no Monte Alegre para trabalhar em Balneário Camboriú. A má fama do Monte Alegre foi instalada por muito tempo. Muitos anos, né? Graças a Deus hoje não existe mais isso, mas foi muito tempo. Foi. Então mamãe era aquela mulher que tinha uma garagem comprida, lá ela dava roupa para mendigo, lá dava comida, lá tinha o banheiro para tomar banho, para fazer a barba, para trocar de roupa, para poder sair com comida, comer na mesa. Então eu aprendi isso com a minha mãe, então sempre fui muito voltado para o social. Em 2009 nós fundamos um projeto chamado ABUT, Associação Beneficente Unidos por Todos, para tirar aquelas crianças que são vulneráveis na mão daqueles que têm interesse com as crianças. Então a gente foi tirando essas crianças para um contraturno. A criança estuda de manhã, está numa prática esportiva à tarde. A criança estuda de tarde, prática esportiva de manhã. O projeto começou como prática esportiva. E hoje ele é um projeto social que tem um alcance de 450 crianças no projeto hoje. Nós estamos em 5 polos na cidade de Camboriú.
distribuído em 5 bairros. E hoje nós atendemos um projeto social, projeto psicológico, nós fazemos um projeto de recuperação familiar, ajuda jurídica para os pais e mães que estão presos, ou vó que tem um filho, uma filha que está presa e o filho está em vulnerabilidade. Nós temos atenção com a promotoria da criança e da infância, né, hoje dentro do trabalho. Temos um projeto de ressocialização, temos um projeto de cesta básica, nós temos um projeto hoje que é de medicamento para as famílias carentes. Isso envolve quantas pessoas, assim? Hoje nós temos um grupo de voluntários para trabalhos, 25 pessoas, 28 pais no Conselho de Pais, depois nós temos 12 pessoas do Conselho mesmo, do Conselho da BUT, e aí tem aqueles avulsos, né? Que aparecem lá para ajudar com alguma coisa. Precisamos de exame médico, tem um médico que faz um exame. Precisamos de uma audiometria, tem um que aparece para fazer. Então a gente consegue hoje ter braços em vários lugares. E a quantidade de pessoas atendidas, tem como ter uma ideia? Assim? Hoje nós atendemos 450 crianças por mês. Por mês? Por mês. Fora os pais, mães. Então a gente consegue atingir hoje em torno de 400 famílias. Eu ia dizer, mais ou menos 400 famílias. Isso. Né? É bastante gente. E para isso tudo, né? Tu falavas ali que tu trabalha de manhã com a tua empresa e à tarde na Câmara de Vereadores. E a saúde agora, ela tá 100%? Eu acho que ela está em 95% né? Depois teve um susto muito grande em setembro do ano passado, né? Quando a gente teve uma presença de microtrombos no cérebro. E foi feito um tratamento, ainda estou num tratamento, mas estou bem melhor que estava. Mas a saúde hoje está remido da doença, né? Então, porque são muitas atividades, né? Muitas. Então a pessoa precisa... 5 da manhã, meia-noite, todo dia ativo. Então, né? para unir dois trabalhos, sim, totalmente distintos, mais a vida de fé, mais a família, mais o projeto social, haja saúde. Né? Existe uma coisa que as pessoas não conhecem de uma frase, mas existe outra frase melhor. Gestão de tempo. A gente não faz gestão de tempo. Porque tu tem 24 horas como eu tenho 24 horas. Tu pode ser mais ativo do que eu, mas é 24 horas igual. A gente faz gestão no tempo. Então é a minha gestão no tempo. Como que eu organizo a minha vida? Como que eu coloco tudo isso dentro de um projeto? Então Humberto é Humberto que é pai, Humberto que é vô, Humberto que é esposo, Humberto que é empresário, Humberto que é consultor, Humberto que faz gestão de obra, Humberto servidor público, Humberto que é missionário, Humberto que toca nas missas, Humberto que serve a paróquia, Humberto que está no projeto social. Eu faço hoje eu que escrevo todos os projetos da associação em captação de recursos. Atendo outras associações, ajudo na captação de outras associações, monto os projetos que tem do Estado, do SEBAS Nacional, dos projetos municipais, do FIA, do CMDCA. Então, tudo isso monto. Como que faz tudo isso, Humberto? Organização de tempo. Então, você tem que ter uma gestão no tempo para poder fazer tudo isso. Porque senão eu deixo de ser marido, eu deixo de ser pai, nada fica bem feito. Então, para poder entregar uma coisa de excelência, equilibrado, faz uma gestão no tempo. Então, hoje nós temos tempo igual ontem à noite. Ontem à noite nós saímos 6 horas da tarde, fomos para a beira da praia, botamos 2 cadeiras, fomos tomar chimarrão e rezar o rosário na beira da praia. Mas tinha tantas coisas. Nós fizemos a nossa opção. Ontem ela tinha uma pilha de roupa que ela queria passar. Não passou porque a melhor opção na gestão do nosso tempo era ter aquele momento de qualidade ali. Sim. Então, hoje você aprende a fazer isso. Senão você surta. Você não faz nada, não entrega nada bem feito. Hoje, manhã cedo, em poucas horas, a gente conseguiu resolver um monte de problemas. Surgiram outras intempéries, até um cara bateu no meu carro hoje de manhã cedo. Tranquilo, vamos resolver para frente, vai resolver, pronto. Vamos para frente, conduzindo o que já estava programado e vamos embora. Então você consegue resolver isso, não te tira do plumo. Você não precisa ter essas noias que a gente tem. Porque vivendo... Né, você vive uma gestão correta de tempo e aí você consegue trabalhar. Na vida filantrópica, na vida social, na vida conjugal, na vida paternal, então vive bem isso. Pois bem, falamos bastante, hein? Meu Deus. Cara, pra gente concluir, né, pra gente encerrar essa conversa tão boa, né? Passou o tempo que a gente nem viu, hein, irmão? Meu Deus. Muito bom, irmão. Irmão, pra gente finalizar mesmo toda a nossa conversa, eu queria que tu deixasse assim uma mensagem mesmo voltada, inserido tudo aquilo que nós falamos, assim, mas deixando claro assim na tua vida, assim, hoje,
os teus projetos, as tuas ideias e o que o Humberto quer daqui para frente. Legal, Jefferson. Vou até olhar aqui mais presente para quem está em casa, para quem vai nos acompanhar isso aqui. Eu tenho um lema muito bacana que se chama Eu Nasci para Fazer a Diferença. Então esse é o meu modo de viver. Eu quero fazer as coisas que impactem na vida das pessoas. Então, na minha vida profissional, na minha vida social, na minha vida política, na minha vida religiosa, eu quero ser inteiro de Deus. Que Deus me use aonde quer que eu esteja. Então esse é o maior desejo da minha vida. O teu desejo é isso, aquilo. Não, meu primeiro desejo é ser todo de Deus. Porque a partir de que eu seja todo de Deus, tudo o que Ele quiser vai acontecer na minha vida. E eu vou estar disponível para aquilo que Ele quer. Por exemplo, nós temos um sonho, eu e a Tati. Nós queremos ter 5 filhos. Né? Nós temos um sonho, tanto pela via biológica como pela via da adoção. Nós temos um sonho de ter filhos de adoção tardia, de ter grupo de irmãos. Temos, mas eu quero ser todo de Deus. Por quê? Porque não adianta eu ter 5, 6, 7 filhos em casa e eu não ser um pai que é do formato do coração de Deus para eles. Sim, às vezes até para exibicionismo, para dizer, não quero, eu quero que eles olhem para o pai e sintam um desejo. Eu e a Tati estamos lendo um livro que as filhas de Santa Zélia e São Luís escrevem, né, histórias, contando a história dos pais. Eu e ela choramos. Nós sentamos 2 vezes na praia, começamos a ler o livro, nós começávamos a chorar, porque esse é o desejo do meu coração. Como é que eu vou saber que eu fiz bem feito o que Deus queria que eu fizesse bem feito? Quando eu já parti para a glória, ou não parti, poder ver assim, meu papai era assim, minha vida era assim, meu esposo era assim, a minha esposa era assim. Lembra do Humberto, que isso aqui... Lembra daquele político... Porque as histórias não morrem, né? Não morrem. Tá, lembra daquele político que ele dizia que é possível fazer a diferença na vida pública, mesmo sem se corromper? Lembra daquele pregador que ele vinha aqui pra gente, falava do amor de Deus e nosso coração se aquecia? Pois é, me converti. É isso que eu espero. Né? Então, esses são os meus desejos. E a Tati... Temos conversado muito assim, vamos fazer a nossa visão extraordinária, né? Visão extraordinária, você cria uma visão extraordinária para 4, 5 anos, para a gente buscar metas, alcançar. É preciso ter um propósito, né? Ter um propósito. Meu maior propósito hoje é o céu. Meu propósito maior hoje é o céu. E levar lá para o céu. Então, assim, como é que eu vou chegar lá? Vivendo da melhor maneira possível e fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Então, ser inteiro de Deus. Esse é um resumo para a minha vida. Eu quero ser inteiro de Deus. Se amanhã Deus não me quiser na vida pública, mas Ele quiser na minha vida empresarial, eu quero ser todo de Deus na minha vida empresarial. Se Ele quiser me tirar daqui e me deixar só no campo missionário, eu quero ser inteiro de Deus na vida missionária. Se Ele não me quiser mais nesses campos, mas quer que eu fique em casa cuidando dos filhos e dos netos, eu quero ser todo de Deus para os filhos e dos netos. Fazendo a vontade de Deus é o suficiente. Né? Isso que importa para nós, porque eu descobri que eu nasci para fazer diferença. Amém. Irmão, muito obrigado, viu? Muito obrigado, a gente fica maravilhado com tudo isso, com a nossa conversa. É de engrandecimento para nós. Engrandecimento nas partilhas, no testemunho de vida, nos projetos, nos planos. A gente sabe que a igreja precisa de pessoas assim, a vida pública precisa de pessoas assim, as famílias precisam viver assim, e isso engrandece o nosso trabalho aqui, engrandece Deus, que é o nosso principal objetivo. Então, muito obrigado mesmo. Vocês que estão conosco, ficaram conosco todo esse tempo, muito obrigado. Nós agradecemos a sua companhia, a sua presença conosco. Nós queremos reforçar, né? Inscreva-se no nosso canal, inscreva-se no canal do podcast da Osana, no Osana Web Rádio no YouTube. Curta, não tem como não curtir essa conversa de hoje tão produtiva que nós tivemos, tão proveitosa. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, ative o sininho das notificações, como nós dizíamos no começo, e leve mais pessoas a ter essa experiência. As pessoas que participarem, as pessoas que assistirem, as pessoas que ouvirem esses testemunhos, e vai ter muito corte bom para fazer, e nós vamos ver muita coisa boa aqui ainda, com certeza vão ser tocados pela presença de Deus. Seja no campo que for, seja na direção que for, nós vamos encontrar a presença de Deus em tudo aquilo que foi partilhado. Deus te abençoe, até o nosso próximo programa, fique com Deus.